Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? É a primeira vez que eu não gravo um pós-jogo de um jogo de Champions do estádio, mas é que a opção que a gente tinha era ou voltava pro hotel e tinha como voltar pro hotel ou não voltava pro hotel. Então, e além de tudo que não para de chover, que seria impossível gravar no campo lá do Brest esse pós-jogo do Real Madrid, um jogo que teve um grande protagonista, que até agora eu não entendo como não ficou com o prêmio de melhor em campo, coisas que são um pouco inexplicáveis. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, quem tá por aqui, por favor, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. Eu tô na porta do hotel, não para de chover, e é daqui que eu vou gravar este vídeo sobre a vitória do Real Madrid. Rodrigo Góes é o nome do grande protagonista da vitória do Real Madrid 3-0 para cima do Brest, nesse jogo da 8ª rodada da fase de grupos. Da fase de grupos não, né? Da fase de Liga da Liga dos Campeões. Uma vitória importante para o Real Madrid, que já estava classificado para os playoffs, mas conseguiu ficar na parte mais alta da tabela de classificação. Em determinado momento do jogo, o Real Madrid esteve em 10º. Acho que foi o mais próximo dos 8 que o Real Madrid conseguiu estar nesse momento, né? Porque tinha uma possibilidade muito, muito pequena de estar entre os 8 primeiros da Champions. Não conseguiu estar entre os 8, ficou em 11º. Um Real Madrid que começou a Champions mal e terminou a Champions bem, com 3 vitórias consecutivas, essa última com o grande protagonista, como eu dizia, Rodrigo Góes, que marcou 2 dos 3 gols da vitória do Real Madrid e garantiu ao time de Carlo Ancelotti essa classificação para os playoffs na parte de cima da tabela de classificação. Vocês não se assustem, vocês vão ver pessoas entrando por aqui. Como eu estava explicando, eu estou na porta do meu hotel. Chove muito, muito, muito aqui em Brest. A gente tinha poucas alternativas de conseguir sair do estádio, porque realmente é um pouquinho complicada a logística. Por isso estou gravando esse vídeo pós-jogo aqui já da porta do meu hotel, e o pessoal ainda está chegando, ainda está voltando do estádio. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre essa grande noite do Rodrigo, liderando o Real Madrid na vitória sobre o Brest. O Rodrigo marca o primeiro gol do jogo, que é um golaço que ele mesmo cria e ele mesmo finaliza a jogada, abrindo o placar para o Real Madrid. Um Real Madrid que teve dificuldades de conseguir controlar o jogo no começo da partida, o que acontece de uma forma bastante recorrente com o Real Madrid do técnico Carlo Ancelotti, mas depois que consegue controlar, fica com o domínio da bola. O Brest, é verdade que, se a gente for ver as estatísticas, finalizou 5 vezes no gol do Real Madrid. Ou parou nas mãos do Courtois, ou não foram finalizações tão eficientes. O Brest, inclusive, teve um gol anulado por impedimento, quando a partida podia ter ido para o 1-1. Mas o Real Madrid criou mais ocasiões. É verdade que não criou tantas quantas esse time mais ofensivamente pode criar, mas foi suficiente para o Real Madrid abrir 3-0 no placar. Como eu dizia, o primeiro gol foi um grande gol do Rodrigo, que ele cria a jogada e finaliza muito bem, abre o placar para o Real Madrid. Depois, no segundo tempo já, o Jude Bellingham faz o segundo gol do Real Madrid na partida, um gol que conta também com a participação de todo o sistema ofensivo do Real Madrid. E depois o Rodrigo faz o terceiro gol do Real Madrid no jogo, o segundo dele. A gente precisa falar sobre o momento do Rodrigo, que é realmente muito bom, talvez em relação à continuidade e regularidade, principalmente a números que são muito importantes para um atacante. É o melhor momento do Rodrigo desde que ele chegou ao Real Madrid. No recorte dos últimos 11 jogos do Rodrigo em campo com o Real Madrid, são 10 gols marcados e 4 assistências. Ou seja, ele participou de 14 gols nos últimos 11 jogos dele com o Real Madrid. São números muito expressivos para um jogador que nessa temporada, como ele mesmo reconheceu pra gente depois na entrevista, teve problemas com lesões e agora está conseguindo ter a continuidade de titularidades, ou seja, de jogo, e ter a continuidade de números, que é muito importante sempre para um atacante. O Rodrigo, até 2024, até finalizar os 6 jogos da primeira fase, da primeira parte, né, dessa fase de Liga da Champions, não tinha marcado na Champions. E agora ele já está com 4 gols, são 2 jogos consecutivos do Rodrigo, marcando 2 gols na Liga dos Campeões.
Vive uma grande fase o Raio, que tem jogado pela esquerda, principalmente nesses jogos que o Real Madrid não tem podido contar com o Vinícius Júnior, que cumpriu suspensão em 2 partidas em La Liga e cumpriu suspensão também hoje nesse jogo da Champions. Então o Rodrigo tá jogando pela esquerda e tá tendo um grande rendimento nessa posição. É um jogador muito importante para o Real Madrid, que já se mostrou muito decisivo em muitos jogos, principalmente na Champions. O Rodrigo tem uma estrela na Liga dos Campeões. Não é por nada que ele já tem 24 gols marcados na competição e está no top 6 já, se eu não me engano, de maiores artilheiros brasileiros da história da Champions. Está subindo cada vez mais a artilharia do Real Madrid também, com esses 24 gols marcados. Então é um jogador muito importante pro Real, principalmente na Champions. E agora está conseguindo ter essa continuidade de números, né? Como eu dizia, de jogo e de números. O prêmio de melhor em campo ficou para o Jude Bellingham, um prêmio que fica difícil de entender quando a gente assiste o jogo, porque realmente, nos momentos mais complicados para o Real Madrid dentro da partida, quem estava chamando a responsabilidade e vindo até o meio de campo, ou indo até o campo próprio, né, para criar a jogada, foi o Rodrigo. Depois ele ainda marca 2 gols, sendo que o primeiro é um golaço, então fica realmente difícil explicar essa premiação. O Rodrigo, que já tinha sido um dos melhores em campo no último jogo da Champions, no primeiro tempo, foi o melhor em campo. E o prêmio acabou não ficando para ele também. Então fica difícil, principalmente nesse jogo de hoje, a gente explicar o porquê que a premiação não foi para o Rodrigo. Enfim, um grandíssimo jogo do Raio, que está vivendo sua melhor fase desde que chegou ao Real Madrid, principalmente em relação à continuidade, né, de jogo e de números. E um jogo muito importante para o Real Madrid, uma vitória por 3-0, que deixou o time na parte de cima da tabela de classificação para os playoffs, né? Não conseguiu entrar entre os 8 primeiros. Foi o único espanhol que não conseguiu, porque o Girona foi eliminado. E o Barcelona e o Atlético de Madrid sim se classificaram entre os 8 primeiros. E vai ter que disputar o playoff. Vai definir a eliminatória no Bernabéu e na sexta-feira a gente vai conhecer o rival do Real Madrid, que vai sair de 2 opções. Por quê? Pela tabela de classificação, existiam as possibilidades para cada playoff, ela já estava meio definida a ordem, né? Os 2 primeiros lá de cima, o 9º e o 10º, pegavam os 2 de baixo, e assim na sequência. Vai acontecer um sorteio e o Real Madrid tem 2 possibilidades nesse sorteio para rival do playoff: ou o Celtic ou o Manchester City. Então pode ficar aí, já nos playoffs, a gente ter um Real Madrid e Manchester City. O City, que se classificou, é verdade, venceu o seu jogo, mas se classificou e ficou lá na parte de baixo da tabela de classificação. O City só tem 2 possibilidades: o Real Madrid ou o Bayern de Munique. Então na sexta-feira a gente vai conhecer os cruzamentos dos playoffs, que vão acontecer nas dia 11 e 12 de fevereiro, e na semana seguinte a volta. O Real Madrid vai jogar a volta no Bernabéu, porque terminou na parte de cima da tabela de classificação dos classificados pro playoff. Então vai definir a vaga para as oitavas jogando no Bernabéu, o que é sempre positivo para um Real Madrid que é muito forte, principalmente em eliminatórios de Champions, jogando na sua casa. Vamos ver como é que o Real Madrid vai chegar nos playoffs, mas a verdade é que a fase do time, ela ainda é bastante irregular em termos de jogo, mas em termos de resultados o Real Madrid conseguiu dar uma estabilizada. E apesar de ter sido derrotado e goleado para o Barça no El Clássico, na Supercopa da Espanha, depois daquele jogo venceu todas as suas partidas e tem conseguido acumular muitos gols, né? O sistema ofensivo do Real Madrid tem funcionado, apesar do defensivo ainda mostrar algumas falhas que precisam ser consertadas. Sexta-feira tem sorteio e aí a gente vai conhecer o caminho do Real Madrid rumo a os playoffs, rumo a tentar a classificação para as oitavas de final da Champions, sempre lembrando que o Real Madrid nunca ficou fora de oitavas de final da Liga dos Campeões no formato passado da Champions. Dessa vez vai ter que passar pelo playoff para chegar nas oitavas de final. E se vocês chegaram até aqui no vídeo, primeiro, desculpa, eu peço desculpa de novo pelo cenário, por toda a situação, mas é o que deu para fazer hoje. Se inscreve no canal, deixa o like e comentários por aqui. Um beijo pra vocês. E assim, eu não vou ficar com saudade de Guingamp, porque ninguém merece. Mas tudo bem, o que ficou de fun fact, perrengue dessa viagem, olha, vou contar uma coisa pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.